Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sala virtual para esse primeiro ciclo de palestras com o título Métodos in sílico aplicados ao planejamento de fármacos, comemorativo aos 10 anos do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular, LABIM-UFBA. A ideia desse evento é justamente estreitar os laços entre os diversos pesquisadores e grupos de pesquisa que trabalham sobre o tema planejamento in sílico de fármacos. E esses seminários vão trazer justamente essas ideias de diversidade de ações de cada grupo de pesquisa, encabeçado pelos seus principais pesquisadores. No dia de hoje, nós vamos trabalhar com o tema dinâmica molecular aplicada ao planejamento de fármacos. Esse tema vai ser conduzido pelo professor Pedro Pascucci, e o professor Pedro Pascucci possui graduação em Física pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Biofísica Molecular na Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Instituto Beckman, na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Ele é professor associado 4 no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ, tendo experiência em biofísica molecular, teórica, experimental e desenvolvendo projetos e pesquisas em modelagem computacional e dinâmica molecular, em complexos proteicos, de biomembranas e planejamento de fármacos. O professor Pedro também chefia o Laboratório de Modelagem e Dinâmica Molecular LMDM do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na UFRJ, foi eleito cientista do nosso estado pela FAPERJ, 2009 a 2011, e coordenou também a área interdisciplinar da CAPES. Foi membro titular do Conselho Técnico e Científico de Ensino Superior do Brasil nos anos de 2010 a 2013. Eu tive o prazer de conhecer o professor Pedro quando estive na UFRJ, nós tivemos o primeiro contato formal na época do meu mestrado, ele foi membro da minha banca, depois trabalhamos juntos na parte de desenvolvimento tecnológico industrial, doutorado, e depois também temos algumas atividades relacionadas à nossa formação em dinâmica molecular. Eu costumo dizer, professor Pedro, que essa palestra deve ser uma palestra bem animada, tanto pelo trocadilho com o próprio nome de dinâmica molecular, quanto também pela sua própria personalidade. Então, professor Pedro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação aqui, e os momentos agora estão dedicados à sua apresentação. Lembrando a todos que vocês podem utilizar o chat para fazer as perguntas, e aí no final a gente vai trabalhar essas perguntas diretamente com o professor Pedro. Então, professor Pedro, boa palestra, e aí estamos aqui à disposição, caso haja com a necessidade. Muito obrigado, Samuel. É um prazer enorme, né, estar voltando assim a encontrar, mesmo que virtualmente, as pessoas. Acho que a gente aprendeu muitas coisas nessa pandemia, né? Uma delas é que a gente não está tão longe assim, né? A gente está aí a um clique de distância praticamente, né? E esses encontros virtuais, eles são tão enriquecedores quanto, né, os presenciais, né? Obviamente que a convivência social, né, ela é muito importante, né, que é onde também se amadurece muitas ideias, né. Eu vou falar sobre dinâmica, mas no ponto de vista do planejamento de fármaco, a gente aborda a dinâmica molecular não só para assim, ter uma ideia mais global das estruturas, né. Geralmente se olha para o Protein Data Bank, né, se usa como as estruturas do PDB para ancoramento molecular, e essas estruturas elas foram empacotadas, né, para obtenção do cristal, né, e geralmente estão num ambiente cristalino, um ambiente quase sólido, né. E a dinâmica molecular ela permite a gente simular um ambiente fisiológico, né, toda a flexibilidade que as moléculas podem ter, né, e a gente vai entender essa flexibilidade, né, por que as moléculas são flexíveis, né, as biomoléculas, e o que a gente pode tirar em termos de interação molecular, de planejamento de compostos ativos, né, a partir da flexibilidade da estrutura. A ideia de estrutura proteica como uma estrutura mais rígida, né, ela vem culturalmente da própria determinação da estrutura, né, de DNA, de proteínas, né,
Aqui do lado direito eu tenho o modelo do DNA, né, feito por Watson e Crick, né, em 1953, a partir de dados cristalográficos, né? E aqui o Kendrill construindo o modelo da mioglobina, né? O que você vê são hastes de ferro, né? E aí as ligações químicas vão sendo parafusadas, né? Bom, a ideia, modelagem, então, antes da era computacional, era essa forma, né, que se construía modelos. Agora, os modelos, né, você vê, passaram 60, 70 anos, e os modelos são né, já assim, bastante mais avançados, né, computacionais. Né? Nessa época, em 58, 53, os computadores estavam começando a serem disponibilizados para uso civil, né? Então pouca coisa se fazia em termos de modelagem de estruturas, né? E proteínas, macromoléculas, nem pensar, né? Bom, então o Protein Data Bank ele foi povoado, né, de estruturas cristalográficas no início e depois de estruturas por ressonância magnética nuclear e hoje outras técnicas, né? Então, isso nos trouxe uma ideia de proteínas como sólidas, né, e rígidas, devido principalmente à baixa hidratação, né, que se tem no cristal, né, a baixa temperatura, né, pH não fisiológico, se desloca o pH, né, geralmente para ácido, né, para justamente favorecer uma população conformacional. Então, você perde no cristal a riqueza, né, a diversidade de populações conformacionais que uma proteína, por exemplo, pode ter, né? Então, o que se faz é deslocar para privilegiar uma das populações para que você consiga empilhar essas estruturas numa forma cristalina, né, e obter o cristal. Bom, mas na prática, né, à medida que tanto as técnicas, né, principalmente ressonância magnética nuclear, agora outras técnicas também de fração de baixo ângulo, né, de fração de nêutrons, né, técnicas unimoleculares, né, além, obviamente, das técnicas computacionais, e principalmente a dinâmica, né, tem, então, deixado bastante clara essa associação entre a estrutura e o movimento que a estrutura pode fazer. Então, esse binômio que a gente vê nos livros de bioquímica, né, a estrutura associada à função, né, tá em todos os livros clássicos, né? Você vai ter uma aula aí de bioquímica 1, tá lá, né, a estrutura, né, ela define a função. Só que entre a estrutura e a função existe a dinâmica, né, o movimento que as proteínas podem fazer. E já se tem falado com bastante propriedade sobre movimentos funcionais, né? Movimentos que são definidos também na evolução, né? Também na seleção natural. Então, não só a sequência, né, que define a estrutura, né? Então, a sequência é definida lá na seleção natural, né, na evolução, né, que define, então, uma estrutura 3D, né, que vai definir a função. Também os movimentos. Então, já tem ficado também entendido, né, que os movimentos, eles são resultados do processo evolutivo, né? Eles também são frutos da seleção natural, né? Então, o que se seleciona, na verdade, não é só, né, uma sequência que vai dar uma estrutura, mas uma sequência que vai possibilitar um movimento funcional, né? Então, aqui a gente tem uma proteína de 2 domínios, né, o movimento de um domínio em relação ao outro. Esses movimentos de grandes domínios são os movimentos de mais baixa frequência e maior amplitude, e que estão relacionados à abertura e fechamento de sítios, né, de ligação, né, aqui a bomba de próton, né, a PATPase, né, ela tem esses movimentos cíclicos, né, de abertura e fechamento de sítios, ligação de ATP, liberação de ADP, né, liberação de produtos, né, transporte de prótons de um lado para o outro da membrana, né. Então, todos esses movimentos, né, aqui tem os vetorizinhos, né, mostrando a direção e sentido dos movimentos, né, os poros, né, de membrana, os canais também, né, eles realizam movimentos, grandes mudanças conformacionais, né, que levam a abertura e fechamento, né, de poros, né. Bom, então, onde é que estão as frequências das vibrações moleculares e o que é acessível na simulação, né?
A dinâmica molecular, ela ainda é uma técnica que está patinando, né? Ela ainda vai chegar lá, né, daqui a alguns anos. Isso para os pobres mortais como nós, né, para poder fazer a simulação dos movimentos funcionais, né, de uma proteína, né, todos os ciclos, vários ciclos desse movimento, né, de abertura e fechamento de sítios, né, catálise, liberação de produto, nem pensar, né, ainda mais reação química, né. Bom, então nós estamos nessa faixa aqui, ó. As vibrações das proteínas, aqui então tenho uma proteína com 2 grandes domínios, né? Um aqui azul, outro amarelo, umas fitas ali vermelhas, né? Então esses 2 domínios, eles vibram com essa amplitude, né? Que teria menor frequência, está aqui na faixa dos kHz, né? Que é 10 a terceira ciclos por segundo, né? Movimentos por segundo. Né? E aqui eu tenho movimentos interdomínios, né? Ou intradomínios, na verdade, interdomínios são esses aqui, que são movimentos de menor amplitude, mas que são acoplados, né? Que são movimentos que são movimentos coletivos de hélices, de grupos de resíduos aminoácidos, mas tem menor frequência. Então, esses movimentos estão aqui nesse outro extremo, né? Aqui da ordem dos terahertz, né? 10 a nona, né? Gigahertz, 10 a sexta, né? Megahertz, 10 a sexta, gigahertz, 10 a nona, né? Então, nessa faixa de frequência que a gente tem um interesse bastante grande, que são os movimentos funcionais, né, que as proteínas podem fazer. As altas frequências vão estar lá já na região de infravermelho, né, e correspondem às vibrações moleculares, né? E, obviamente, a estrutura eletrônica, né, a transição eletrônica, ela vai estar lá já do visível, né, no caso dos pigmentos, né, absorção e emissão de luz, né? E ultravioleta, principalmente, lá nos resíduos aromáticos, triptofano, fenilalanina, né? Bom, então, você tem todo o espectro, né, que vai aí das baixas frequências até as frequências aí acima do violeta, né, ultravioleta, né, como representativas dos movimentos, né, no caso aqui eletrônicos, né, mas eletrônicos em proteínas, né, obviamente em pequenas moléculas também, né. E aqui as vibrações mais rápidas, que são as vibrações dos átomos de hidrogênio, né, e as vibrações de domínios, que a gente tem interesse de entender melhor, e que vai chegar, né, a gente vai chegar nessa faixa aqui, quando tiver lá na simulação aí na faixa de milissegundo, né, microsegundos, né. Para você ter uma ideia, a catálise mais rápida, né, as taxas mais altas de catálise enzimática estão da ordem de 10 a sexta, né, 10 a sétima no máximo. Ou seja, estão aqui, né, são movimentos de megahertz, né. São movimentos que envolvem, então, abertura de sítio, fechamento, ligação do produto, do substrato, liberação do produto. Então, são ciclos da ordem de 10 a sexta ciclos por segundo, né? São as enzimas mais rápidas. Bom, por que as proteínas realizam, então, esses movimentos? Então, o movimento é um requisito para a função biológica, né? Isso já está bem definido. Né? Mas por que elas fazem esses movimentos? Por causa da separação de fase que existe, né, nas proteínas entre água e óleo. Né? Então, todo mundo aqui já teve essa experiência de tentar misturar óleo e água, né? Colocar algumas gotículas de óleo na água e chacoalhar bastante e ver o que acontece, né? Aí você vê que, com o tempo, né, mesmo que você tenha conseguido uma mistura, né, não dissolve o óleo, né, mas aí ele vai voltando a se juntar as gotículas de óleo, né, e formando, né, gotículas maiores, né. E o que acontece quando a gente faz um zoom aí, né, para ver o entorno, né, as moléculas de água se organizam, né, no entorno das gotículas, né, e a tendência é que essas moléculas de água sejam liberadas para o solvente, né. Então, quando essas gotículas se juntam, essas moléculas de água que estão organizadas aqui na interface, né, elas acabam sendo liberadas para o solvente, aumentando a entropia do solvente, né. Então, esse movimento, né,
quando ela está nesse estado desagregado, né, de gotículas, né, a gente tem uma população ordenada de moléculas de água bastante alta e a entropia, né, ela ela é desfavorável, né? A entropia, quando eu olho para o solvente, né? A entropia conformacional da proteína, existe uma perda de entropia, né, conformacional, mas ela é bem pouco significativa quando eu olho para o ganho de entropia devido à liberação dessas moléculas de água que acontece, né? Quando, então, eu tenho uma população menos ordenada, né, à medida que aumenta as gotículas de óleo, e aí eu vou tendo um aumento da entropia que é energeticamente mais favorável. Então, esse é o modelo do efeito hidrofóbico, né, que leva, então, à estruturação de proteínas, formando um core hidrofóbico, segregado de uma superfície hidrofílica, né, que ancora a proteína na água, né, estabiliza a estrutura, né. Isso acontece também com as membranas, né, as vesículas, aqui no caso as cadeias hidrocarbonadas dos ácidos graxos, tendem a formar, então, a fase oleosa, né, segregada, então, das cabeças lipídicas, tanto no meio externo como no meio externo, que forma aí a fase aquosa, né. Então, essa separação de fases, então, ela é responsável pela própria existência da vida, né, por causa da compartimentação, né, formando célula, né. Bom, e lá, né, só relembrando, os resíduos aminoácidos, então, eles são divididos em dois grandes grupos, um que forma a fase aquosa, que são os hidrocarbonos, né, aqui marcado em vermelhinho, né, todos os resíduos que fazem, então, a fase aquosa, né, são hidrocarbonos com grupos polares, né, hidroxila, né, amidas, né, cargas, né, arginal, aqui, né, a amina, na lisina, né, a tirosina, a histidina, né, os ácidos asparticos glutâmicos, e aqui o que faz os que fazem a fase oleosa, né, são os hidrocarbonos mesmo, né, não tem nenhum grupo polar, né, e aqui tem a tirosina, né, com uma hidroxila, mas ela é grandemente apolar por causa da região hidrocarbonada. Esses caras aqui, na verdade, são coringas moleculares, né? Eles são polarizáveis. Se aparecer uma carga, eles vão gostar de interagir também por efeito de polarização, né? Deslocando essas ligações pi. Bom, sobre os movimentos, então, né, que uma proteína pode fazer, né? Então, tem aqui duas variáveis acopladas, né? Que é o desvio, né? O desvio o desvio quadrático médio, né, a raiz do desvio quadrático médio, né, em relação a uma estrutura de referência, que pode ser a estrutura inicial, né, em função do raio de giro, né. Então, você tem o raio de giro, né, como que a proteína pode girar, né, em x, y e z, né, e a componente dessas três direções de giro dá o raio de giro total, né, em relação ao centro de massa, né. Então, eu tenho mudanças conformacionais que levam, então, à dilatação da proteína, né, que pode ser vista tanto pelo raio de giro quanto com a alteração no RMSD, né, aumento do RMSD. E aqui a proteína, quando está livre, ela passa, então, a oscilar, né, fazendo esse movimento de grande amplitude, passando por essa região, né, que é uma região mais populada. Então, aqui eu tenho um gráfico de população, né, população conformacional, posso traduzir isso em energia livre também, né. E aqui eu tenho a região mais populada, né, em amarelo, né, aqui 8 no meu gráfico, né. Então ela eventualmente ela pode cruzar, né, para esse outro poço de energia, né, livre, né, passando aqui por uma região que a gente chama de ponto de célula, né, parece uma célula de cavalo mesmo, né, na superfície, né. Ela pode acessar na temperatura, né, fisiológica esses pontos e passar, então, para essa região aqui, né, eventualmente voltar. E que região é essa? Né? Essa região é a região quando ela está complexada, né, com um ligante. Então, quando ela se liga a algum ligante, ela muda de regime de oscilação, né, e aqui agora ela passa a oscilar em torno dessa região, né, com maior amplitude aqui de movimento, e essa região, então, é o estado ligado, né, proteína com ligante. Então, se você ver a mesma região, só que aqui ela está livre, então ela oscila numa região diferente do espaço conformacional, né? E aqui, depois de ligada, ela passa a oscilar nessa região
né, no entorno do ligante, né. Aqui eu tenho um esqueminha dessas coisas, né, quando ela está fechada e quando ela está aberta, né, no estado livre, ou seja, aqui, né, ela está fechada, aqui ela está aberta. Você vê que a probabilidade maior dela estar na conformação aberta, né. Aí, eventualmente, então, ela se liga, né, e aí vai preferir ficar nessa conformação aqui, né, no estado ligado. Então, eu posso traduzir isso em variação de energia livre. Bom, o que a gente pode tirar de informação de uma simulação bastante longa o suficiente para que eu atinja um estado estacionário, né? Para que essa superfície não muda mais, né? Então, eu posso fazer uma simulação aí de centenas de nanosegundos, 1 microsegundo, vários microsegundos, né? Que já é acessível, e eu posso enxergar esse mapa, e esse mapa se torna invariável, né? Com o tempo, ele permanece a mesma população conformacional, né? Tanto no estado livre como no estado ligado. Quando eu alcanço esse equilíbrio, né, esse gráfico de duas variáveis acopladas, como RMSD e raio de giro, ele pode informar sobre a superfície de energia livre conformacional, né, nos estados, então, livre, né, e complexado com o ligante, a partir dessas probabilidades de cada um desses estados. E o equilíbrio ele é alcançado quando as probabilidades conformacionais tornam-se invariáveis, né? Quando eu já mantenho essas populações aqui, né, eu posso dizer que eu cheguei no equilíbrio, né, e à medida que o tempo passa, né? E fisicamente, né, a gente diz que atingiu a ergodicidade. O que é um sistema ergódico do ponto de vista da física estatística? É quando a média temporal, né, que é o que eu estou fazendo aqui, é igual à média espacial, né? Então, se eu tenho uma amostra de 1 mol de moléculas, né, uma amostra experimental, obviamente, né, a média das conformações, né, vai corresponder à média quando eu tenho um único sistema, mas eu fico observando esse sistema por um tempo muito longo. Então, uma única proteína, né, na presença do ligante, né, ela vai se ligar ou não ligar, né? E numa simulação bem longa, eu vou ter uma média temporal que vai corresponder à média espacial se eu tiver 1 mol de moléculas, né? Então, a isso eu chamo de ergodicidade, né? O meu sistema chegou no equilíbrio, eu estou observando a ergodicidade, quando a média espacial é igual à média temporal. Então, no equilíbrio, uma proteína livre visita com maior probabilidade estados em que o sítio de ligação está aberto, né? Quando ela está livre, e quando em complexo com o ligante, visita com maior probabilidade estados em que se fecha, adaptando-se sobre este, né? Lembra do fit induzido, né? São esses quadros verdes aqui na figura, né? Tanto da esquerda quanto da direita. A diferença em energia livre, né, entre o mínimo global em ambos os estados, essa diferença de energia livre, né, a princípio, no equilíbrio, né, que seria então o centro dessa luvre amarela, ele pode também informar sobre energia livre de ligação. Então, teoricamente, daria para você extrair energia livre de ligação de um mapa como esse, se você tiver no equilíbrio, né? E esse gráfico, né, de RMSD versus raio de giro, ele também informa sobre os movimentos de grande amplitude, né, que seriam, então, os movimentos funcionais, aqui representados pelas setas vermelhas, né? Então, eles poderiam estar associados à função biológica, né? Bom, vou então agora falar de algumas aplicações dessa situação, né, em que a gente considera então a dinâmica e não a estrutura PDB ou um modelo tirado diretamente, né, fazendo uma modelagem comparativa tirada diretamente do PDB, né? Então a gente tem usado um protocolo, né, em que a gente faz uma dinâmica molecular suficientemente longa e consegue visitar, né, medir algumas cavidades, né? Então, esses aqui são volumes, né, de 2 cavidades, né, e aqui uma terceira cavidade na superfície da cruzaína, né? Essas cavidades, você vê que elas são transientes, né? Elas aparecem, desaparecem, aparecem, desaparecem. Essa aqui já é mais constante, né? Esse aqui é o volume delas, né? Eu não veria essas cavidades lá no arquivo PDB e nem no modelo vida do PDB. Então, se eu quero estudar, por exemplo, a allosteria, que é um tipo de inibição enzimática, por exemplo, das mais
significativos do ponto de vista de não gerar resistência, né? Porque no sítio ativo você vai planejar um fármaco que vai competir com o substrato natural. É muito mais fácil de gerar resistência, né, ao fármaco, né? Já no sítio alostérico, não, você não tem competição, né, direta com o fármaco. E isso leva a uma baixa indução de resistência. Então, você pode procurar sítios alostéricos, então, fazendo isso. Fazendo dinâmica molecular longa, observando as cavidades e separar a tua trajetória em clusters conformacionais, né? Então, você pode separar, né, uma trajetória com esse cluster aqui, né, com esse cluster conformacional e com esse daqui, por exemplo, da proteína livre. E aí você tem 3 clusters com 3 cavidades que você observou, e aí, então, dá para você ancorar, né, teu ligante nessas cavidades, né? Então, está aqui um esquema do protocolo, né? Então, a gente faz aqui uma simulação, aqui na época de 2019, quando a gente publicou, né? 200 nanosegundos, hoje a gente está fazendo alguns microsegundos, né, com esse protocolo. E aqui foram separados, então, 5 clusters conformacionais, né, ao longo dessa dinâmica, e aí se escolheu os 3 mais significativos, né, mais prevalentes no tempo, para fazer, então, o virtual screening, né? Então, fazer a busca por compostos, né, em milhões de compostos. E aí se faz a classificação, só que agora você tem uma vantagem de que você não está olhando só para a estrutura PDB, você tem uma estrutura flexível, né? E você está agora com clusters conformacionais, então você consegue acessar cavidades que antes não acessava. E aí, então, pega desses 3 conjuntos, né, representativos, e aí sim faz dinâmicas para calcular energia livre, por exemplo, né, para melhorar o teu ranqueamento, e depois dinâmica longa, para estudar as propriedades estruturais, né, as estabilidades de ligação de hidrogênio, de contatos hidrofóbicos, né, onde as cavidades não são preenchidas, que grupo químico poderia ser agregado para né, desenhar um novo fármaco que satisfaça melhor aquelas cavidades e tal, né? Bom, então, isso é feito por servidores, né, nesses trabalhos aqui, né, esse aqui, eu estou falando desse trabalho, né, a Lilian, ela está terminando o doutorado na Unesp, né, minha orientanda, né, na verdade eu oriento, né, junto com uma outra professora de lá, e ela que propôs esse protocolo, né? Então, nesse artigo você encontra, né, os servidores, né? A gente usa alguns servidores para fazer a clusterização conformacional, para fazer, né, o estudo de movimentos coletivos, né? Então, para você ter uma ideia, né, quais os movimentos coletivos que a estrutura pode fazer, né? Então, aqui você tem os grandes domínios, né, como eu disse, a cruzaína, ela é da família da papaína, ela tem esses 2 grandes domínios, então ela vai ter majoritariamente movimentos, né, interdomínio de mais alta amplitude e mais baixa frequência, né, entre esses 2 grandes domínios. E quem participa desses grandes domínios? São conjuntos de resíduos, né, são os movimentos intradomínios, né, entre grupos de resíduos, como eu mostrei lá atrás, né, naquela transparência sobre frequências, né, e aqui o tamanho da circunferência é o tamanho do grupo, né, de resíduos aminoácidos que se movem em conjunto. E as linhas são os movimentos mais importantes. Quanto mais importante, mais espessa é a linha, né? As frequências mais observadas, né, de movimentos. Bom, então aqui você vê que como muda, né? Quando ela está sozinha, né, livre, né, na forma APO, eu tenho um regime de movimento, né? Quando eu tenho o substrato natural, né, que é um peptídeo que se liga aqui na fenda catalítica, você vê que muda, né, os resíduos que fazem parte dos domínios, né, de movimento em conjunto dos grandes domínios e nos pequenos domínios também, os movimentos intradomínios, né, por esses pequenos domínios você tem uma redistribuição de movimento só com a ligação do substrato, né? Quando você liga um ligante, né, aqui você vê que entre ela também na forma livre e com o ligante, ela muda também completamente, né? Aqui com outro ligante, ó, então dependendo do ligante, você muda o regime dinâmico da proteína, né?
Isso é muito interessante de entender, né? Aqui, quando eu ligo os três, né, faço complexo ternário, proteína, substrato, né, você vê que eu tenho um outro regime dinâmico. Então, essas ideias de explorar a alosteria, né, elas se fortaleceram no nosso grupo com esse trabalho, né, em que a falcipaína, ela já tinha alguma indicação de que ela era modulada pelo grupo M no vacúolo digestivo, né? O grupo M ele é tóxico para o próprio parasita, né? Então, se a atividade enzimática está muito alta, fica a concentração de grupo M aumenta muito no vacúolo digestivo e isso é tóxico para o próprio parasita, né? Então, a estratégia que o parasita arrumou foi justamente fazer uma modulação alostérica da falcipaína com o próprio grupo M. À medida que aumenta a concentração, né, aumenta o particionamento, né, do M em numa cavidade alostérica, né, que vai, então, reduzir, né, muito a atividade, né? Então, reduz aqui, ó, quase zero, com uma concentração na faixa aí de abaixo de micromolar, né? De M, né? Então, com essa concentração acima, né, um pouco abaixo de 1 micromolar, já reduz, já para praticamente a atividade da enzima. Então, a gente, aproveitando isso, então a gente começou a explorar os sítios alostéricos nessas enzimas, né? Aqui a caracterização desse sítio, né, com ancoramento molecular e o cálculo das áreas de interface, né, proteína ligante, né, proteína M, as ligações de hidrogênio, né, a análise estrutural tradicional que todo mundo faz, né, estabilidade no tempo das ligações de hidrogênio, dos contatos intermoleculares e tal, né, para poder estudar, então, melhor, né, caracterizando aí as interações. Bom, e aqui, né, pelo lado experimental, né, você vê que não é só o M, mas vários derivados, né, vários análogos do M, né, vários grupos porfiris com vários modificantes aqui nessas terminais, né, são, né, também inibidores da falcipaína, né, nessa faixa aqui, ó, de submicromolar também, ó, né, com IC50 medido aqui, né. Então, isso despertou esse interesse, a gente partiu para a busca desses sítios alostéricos, um segundo trabalho já aplicando esse nosso protocolo e análises de movimentos de redes, né, como muda o movimento coletivo da proteína quando ela está ligada, quando ela está livre, né, quando ela está ligada, né, quando ela está inativada, né, na verdade. E a gente encontrou aqui um outro sítio também bastante interessante, que é do lado oposto. Então, aqui eu tenho o sítio catalítico e do lado oposto aqui o sítio alostérico, né, um canal que ele é paralelo a essa grande hélice que atravessa a proteína, né, do lado oposto do sítio ativo. Né? Então, bastante promissor esse sítio, né, alostérico, e ele aceita ligantes, né, estreitos, né, o sítio é estreito, e muda, né, esses movimentos coletivos, esses movimentos de rede, né, que se comunicam através da hélice e através até do sítio, até com o sítio catalítico, né. Aqui uma aplicação desse mesmo método, sendo caracterizado esse mesmo sítio, mas para vivapaína, né, do Plasmodium vivax, né, uma vivapaína, né, a vivapaína acho que 4. E aqui a gente tem uma medida mesmo dos dois volumes, né. Então, aqui a variação do volume do sítio catalítico, né, e a variação do volume desse sítio alostérico, né, que fica do lado oposto do sítio catalítico, né. Então, você vê então, o modelo aqui, né, à medida que você liga, né, você fecha, né, então esse sítio aqui se fecha, né, quando você liga no sítio alostérico, né. Então, abre um, fecha o outro, né. E é o que você vê aqui, ó, o volume, né, que estava aqui em 200, né, ele cai para 100 e poucos angstroms ao cubo, né, quando, então, o sítio alostérico aumenta de volume, né, de 50 para 100, 100 e poucos angstroms ao cubo, né. Então, aqui você vê uma correlação de movimentos, né, você vê o efeito alostérico aí, né, de cara, né, ou seja, uma
uma anticorrelação de movimentos, na verdade, né? À medida que um sítio fecha, o outro se abre. Então, isso estimula muito você desenvolver um inibidor alostérico que vai se encaixar aqui, provocar o fechamento do outro sítio. Obviamente que a alosteria não é só mecânica, você tem eletrostática, você tem deslocamento de pKa, tem várias formas de alosteria. Desbalanço eletrostático, movimento, mudança nos regimes de movimento, como a gente mostrou aqui, né? Esses inibidores aqui também são nos sítios alostéricos que a gente estava falando aqui, né? Esses 3 sítios aqui, né? Bom, a gente continua, né, fazendo aplicações aqui, também sempre em parcerias com grupos experimentais, né, tanto para entender essa questão da alosteria, né, não só na inibição alostérica, mas na modulação alostérica, aqui também no fator de inicialização, né, na Leishmania major, né, tem um efeito alostérico lá que a gente conseguiu caracterizar com esse modelo, né, de redes, de movimentos coletivos. Tá? Então, todos esses artigos, a gente tem citado aí como se faz essas análises, né? Quais servidores que se usa para analisar cavidades de alosteria, né? Cavidades, scores de alosteria e tudo mais, né? Bom, existem várias situações em que a alosteria ela está presente, né? Algumas são até inusitadas, né? Algumas que só depende da gente ter um olhar pela mecânica quântica, né? Então, na verdade, a definição de movimentos de larga escala, né? A mecânica clássica ela já começa a ficar limitada, né? Então, tem algumas estratégias que você usa para variar o estado de protonação. E quando você varia o estado de protonação de uma proteína, você está variando o estado de carga, né, da proteína como um todo, e muda o balanço eletrostático, muda a correlação de carga, muda a correlação de movimentos. Então, por exemplo, aqui a protease do HIV, né, ela é uma aspartil protease, então ela tem 2 resíduos asparticos, né, um em cada monômero, né, a cadeia é um dímero, né, um homodímero, e quando eles estão ambos protonados, eu tenho grandes flutuações, né, principalmente nesses flaps de abertura e fechamento do sítio ativo, né? E quando um deles protona, né, aí ela já perde essa repulsão eletrostática, né, e os flaps se aproximam e o sítio se fecha, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que quando você liga o substrato, você cria uma região de micro pH que favorece a protonação, né? Um aspartico, ele desloca o pKa do outro, né? Isso a gente mediu, né? Isso já é conhecido também na literatura, né? Nas aspartil-proteases, né? Então, um fica protonado e o outro não, no micro pH ácido que é gerado, né? Uma catálise ácida também, né? No ambiente externo também um pouco ácido, né? E então favorece esse estado ligado, né? Quando a reação ocorre, né, esses asparticos eles estabilizam o substrato e outros, né, na região vão participar da catálise também, né? Então, as transferências de próton, né, que aparecem aqui na clivagem da ligação peptídica, muda esse estado de protonação dos asparticos e, então, o sítio se abre para a liberação dos produtos, né? Então, um sistema bastante bem consertado, né? E o movimento funcional é justamente esse movimento de abertura e fechamento, né? A abertura recebendo o substrato e a fechamento recebendo o substrato e a abertura liberando os produtos da reação, né? Tá? Bom, então aqui essa medida aqui foi feita a pH constante, não foi usando mecânica quântica, né? Aqui o que se usa, então, é uma técnica que chama CPHMD, né? Constante pH Molecular Dynamics. É uma técnica que eu recomendo todo mundo que trabalha com dinâmica molecular começar a trabalhar com essa técnica, porque se há alguns anos a gente fazia dezenas de picosegundos, né? Algumas décadas, na verdade, né? E agora a gente já faz microsegundos, né? Com essa técnica aqui, a gente vai estar fazendo agora poucos nanosegundos e vai chegar também às dezenas, às centenas, aos microsegundos, com as novas gerações
de processadores, né? Então, é uma forma de simulação bem mais realista. Por quê? Porque à medida que a dinâmica molecular avança, né, é calculado o pH local, né, e o pKa de cada resíduo protonado, e a probabilidade dele desprotonar, né? E aí se calcula por Monte Carlo, né, a probabilidade dele estar protonado ou não, e se muda o estado de carga, eventualmente, né, protonando ou desprotonando, e aí se continua a dinâmica, né, observa um rearranjo conformacional, e lá para frente se faz de novo o cálculo, né, das probabilidades de desprotonar ou protonar, e segue a dinâmica, né? Então é uma forma mais realista, porque quando você faz o cálculo do pH, do pKa inicial por resíduo, né, quando você fala de uma estrutura estática lá do Protein Data Bank, é um modelo baseado no Protein Data Bank, você não imagina, né, que esse estado de protonação não vai variar, só que a estrutura é dinâmica, né? Você está vendo aqui, né, ela toda arreganhada aí, né? Então, essa forma de pensar precisa mudar, né? As estruturas são flexíveis, né? E você precisa ter uma outra visão, né? De estado de protonação. Uma outra forma seria usar mecânica quântica, que também, né? A região do sítio catalítico é simulada com mecânica quântica e o restante com dinâmica molecular, né? Com mecânica molecular. E o que você vê aqui, né, é uma intensa transferência de próton de um resíduo aspartico para o outro, né? Aqui em vermelho a distância, né, que o hidrogênio percorre, né, de um lado para o outro, né, e em preto do outro para o né? Então aqui a gente vê que são várias transferências que ocorrem aqui quando eles estão mais próximos, né? E aqui depois que eles se distanciam, mas eventualmente se aproximam, né? Obviamente que MMM é uma técnica que vai demorar um pouco mais, mas os métodos de física quântica estão também cada vez mais acessíveis e rápidos, né? E logo, logo está sendo assim, bastante acessível você simular todo o sítio catalítico com mecânica quântica e com ligante, com substrato e tudo mais, né? Bom, outra coisa importante que não se deve esquecer numa simulação são as moléculas de água cristalográficas, né? Então, quando você, mesmo construindo um modelo, vai estudar a dinâmica desse modelo, a proteína é flexível, mas mesmo assim você tem moléculas de água que ficam no interstício entre o ligante e a proteína, e essas moléculas de água, elas são importantes, né, do ponto de vista da estruturação mesmo, da relação com o ligante, né, e formando pontes de água estáveis entre a proteína e o ligante, né? E muitas vezes é favorável essa molécula de água para interação, para inibição até, né? Então, aqui um cálculo da energia livre, né, da variação de energia livre para esses compostos, né? Você vê que são variantes, aqui está a molécula de água, né? Então, aqui tem um nitrogênio, né? Aqui já mudou o composto, ela já não capta a molécula de água, né? Esse daqui já capta, esse aqui já não capta, né? Então, você vê que são mudanças sutis que vão estabilizar moléculas de água, né? E esse é um cálculo feito com perturbação termodinâmica, né? Que não é só MMGB ou MMPB-SA, né? Que é um cálculo bastante rápido, robusto, mas ele não é tão preciso quanto perturbação termodinâmica, que é outro método que também todo mundo precisa começar a usar, né, justamente pela facilidade de se calcular que já se tem com isso, né? Então, você vê aqui, ó, que calculada experimental, para variações pequenas do ligante, né? Você vê que tem variações que são bastante próximas da experimental, né? 2.8, 2.9, 3.1, 2.9, 1.6, aqui já está um pouco mais distante, né? 1.2, 1.5. E com erro, então, bastante pequeno, né? Existe também uma esterese. Uma esterese significa que se eu meço num sentido, eu tenho um valor, quando eu meço no sentido oposto, eu tenho uma mudança, né, na medida, né? Então, como é que funciona esse método? Esse método, você vai crescendo, né, tanto os resíduos, ou a água, aqui no caso,
né, no sítio de ligação, né, vai aumentando, né, tem um lambda, né, um fator lambda que você vai aumentando, né, o valor de lambda de 0 a 1, né, e quando é 1 eu tenho o volume completo do grupo químico, da água, no caso, e também a carga completa, né, e quando o lambda é 0 eu tenho o processo alquímico, né, que desaparece completamente com aquela parte da molécula, né, a água e tal. Então, a esterese ela acontece quando eu vou crescendo o volume, crescendo a carga, calculo a energia livre. Depois eu faço o contrário, eu vou desaparecendo com o volume e desaparecendo com a carga e calculo a energia livre, então eu tenho uma diferença. Isso quer dizer que eu tenho que fazer um processo bem lento, né, bem preciso, bem relaxado, para que eu consiga diminuir o máximo possível a esterese. Mas a esterese aqui, você vê que ela está dentro quase do erro, né? Então está tranquilo, né? Bom, aqui uma outra estratégia, a mesma estratégia, né, de cálculo, de planejamento de inibidores, né, com uma quinase, né, a P38, o MAP quinase, importante em doença inflamatória, né, foi o mestrado da Tamires, defendeu esse ano, né, aqui eu tenho, então, um fator, né, que é a fenilalanina, né, e essa fenilalanina ela gira, né, e ocupa o lugar de ligação do ATP. Né? Então, esse sítio amarelo ele funciona como sítio alostérico, né, que você pode ligar alguma coisa aqui que vai forçar a rotação da fenilalanina e ela vai impedir a entrada do ATP. Né? Aí, então, a gente começou estudando esse sítio alostérico, depois, com essas estratégias, né, de mapeamento alostérico, a gente encontrou outros sítios, alguns já estavam descritos na literatura, então esse trabalho, esse projeto, né, também envolve aqui mapeamento e ancoramento de ligantes aí nesses outros sítios. Né. Aqui uma defensina, né, de inseto que funciona como anticancerígena, né, então não se conhecia direito, né, como que era a estrutura, então o trabalho que foi feito em vivo, in vitro e em sílico, né? Então é muito importante a parceria experimental, né? Hoje em dia a gente modelagem ela já dá pouco impacto, né, nas publicações. Então, se você tiver parcerias, tem que abrir parcerias, né? Não só de bancada, de estrutura, de biologia molecular, mas também celular, né? O pessoal que trabalha mesmo, né? Em nível celular, e aí você consegue, né? Ter um planejamento estrutural, né, da interação e depois explorar isso, né, in vitro e em sílico. Aqui em plasmon, né, você vê que conforme vai ligando, né, aumentando, né, a concentração, né, você vai aumentando aí os dados, né, que a gente mostra que ela está ligando, né, nessa macromolécula, nesse receptor, né, um domínio ciclina, né, dessa proteína receptora. Né. Bom, aqui foi uma patente que saiu no final do ano, né? Ela foi depositada em 2006, né, com o Gabriel de Souza, né? Ele fez lá o doutorado com a gente. E aqui também é um efeito alostérico muito interessante, né? Essa proteína, a endostatina, ela forma dímero quando ela está com pH próximo do neutro, né? E aí ela estabiliza um zinco nessa posição aqui, né? Então, quando ela estabiliza esse átomo de zinco, ela coordena, né, essas histidinas, né, e esse braço, né, hidrofóbico, ele acaba exposto, né, para formar, então, uma interface dimérica, né, e nessa forma ela é anti-angiogênica, ela inibe a formação de vasos sanguíneos que irrigam tumores, né, e quando ela encontra um pH ácido, então as histidinas protonam e ela libera esse átomo de zinco, e essa região, então, que fica protonada, essas histidinas carregadas, elas vão preferir se expor ao solvente, e essa parte hidrofóbica se dobra, né, para dentro da proteína, né, e a conformação dimérica, né, a fase dimérica deixa de ser estável e passa a fase monomérica, em que ela é angiogênica, né? Então, é uma estratégia do tumor, né? Quando a acidez do próprio tumor modula a atividade da endostatina, né? Então, a gente descobriu esse mecanismo,
e patenteou um protocolo, né, para poder obter essa endostatina na forma, então, dimérica. Bom, para não falar que a gente não falou do Covid-19, né, a gente tem, né, um financiamento da CAPES, né, o projeto CAPES Covid, está tendo, né, ainda esforço mundial, e a gente aplicou e conseguiu uma bolsa de pós-doc. O primeiro ano o Jorge assumiu essa bolsa, depois ele saiu, foi para a FAPESP, né, assumiu uma bolsa lá em São Paulo, e a Ingrid, né, veio de São Paulo e assumiu essa bolsa de pós-doc e está continuando esse projeto. Bom, aqui é, então, a principal protease do coronavírus, né? E já se conhece vários sítios, e nas nossas estratégias de busca por cavidade alostérica, né, usando os protocolos que a gente já vem falado, né, um servidor também, Cavity Plus, que dá os scores, né, então o score acima de 0,5 é um sítio alostérico, né, aqui 2,4, então é um excelente sítio alostérico, né, ou seja, existe correlação de movimento, né, entre o sítio alostérico e o sítio ativo, né, que está aqui, né, representado. Então, você vê que são dois grandes domínios, né. Então, essa correlação de movimento, ela vai dar esse score, né, por esse servidor Cavity Plus, que é baseado em cálculos de módulos normais de oscilação de grande amplitude e baixa frequência, né. E aqui o score para o sítio 2, né. Então, sítio 1 e sítio 2 foram os sítios com maiores scores de alosteria, e a gente passou, então, a explorar esses sítios, fazendo o virtual screening, né, no Zinc, e encontrou 19 ligantes com com uma boa probabilidade de ligação, né, e aí a gente comprou esses 19 ligantes, e lá dos Estados Unidos mesmo, a gente mandou entregar lá na Universidade de San Diego, na Califórnia, um parceiro que a gente tem lá, né, uma parceria, e a nosso colaborador lá fez a medida experimental, né, essa medida, né, de inibição, né, in vitro, e aí viu que esses 3, né, desses 19, esses 3 são mais promissores, e a gente escolheu esses 3 porque é um em cada sítio, né. O sítio 3 é um sítio que foi descrito na literatura por esse Elbaba em 2020, que é um sítio na interface dimérica da proteína, né. Se você inibir esse sítio, ela não dimeriza, e ela só trabalha na fase dimérica, né. Então, a gente também passou a considerar esse sítio na nossa busca por inibidor alostérico, né. E aqui estão os volumes dos sítios que a gente localizou, né, o 2 e o 1, né. São sítios bem diferentes, né. E aí os principais ligantes, né, para cada um desses 3 sítios. E agora a Ingrid está tocando a dinâmica molecular, né, na faixa de vários microsegundos, para caracterizar as interações moleculares e planejar, né, a melhora desses ligantes, né, identificar cavidades onde grupos químicos possam ser inseridos ou deletados, né. Tem um outro servidor que a gente usa para isso, que é o FTMap, né, que é o mapeamento por fragmentos, por sondas, né, dos sítios, e a gente consegue, então, usar essas sondas como grupos químicos que possam ser agregados no inibidor, né. Então, isso tudo está descrito aí nas nossas metodologias, né, FTMap, inclusive. E eu não podia fechar, né, sem falar do trabalho aqui do Samuel, né, no nosso grupo, um deles, né, teve outros. Esse trabalho com a tripanotiona redutase, né, é interessante porque ela é uma proteína exclusiva, né, de trypanosomides, né, e ela pode também, no caso no mesmo ciclo metabólico no humano, é a glutationa que faz esse papel, né. E aqui, né, só para chamar a atenção, 10 nanosegundos a gente fez naquela época, né, e já foi suficiente para a gente medir a área acessível solvente, a área de interface com ligantes, a estabilidade de ligação de hidrogênio para cada um dos ligantes, né, e aí, bom, aqui em várias situações, a dinâmica molecular, né, no modelo de charuto, né, onde é mais grosso aqui, ela é mais flexível, onde é mais estreito, ela é mais estável.
Isso é uma visão global da dinâmica, né? E aí, né, trabalho com parceria experimental, IC50, né, aí os parâmetros de QSR, né, volume molecular, carga molecular, área excessiva solvente, ligação de hidrogênio. Então, a gente explorou, né, essa proteína, e a gente está com vontade, Samuel, de voltar a explorar ela agora do ponto de vista de alosteria, né? Tem um estudante que está aqui assistindo o nosso seminário, né, o Guilherme, está interessado em a gente dar continuidade nesse projeto com exploração de inibição alostérica para tripanotiana redutase. Né? Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar. Aqui a modelagem, antigamente, né, essa é uma farmácia lá em Cuba, né, Botica, não, essa aqui não é em Cuba, mas é parecida com uma lá, né. Eles tiram os rótulos dos fármacos todos e colocam em vidros todos iguais com rótulos outros, né. E aqui antigamente, né, como é que era, né, então se procurava os princípios ativos de plantas e depois tentava se isolar, né, se obtinha vários compostos e sem conhecer os alvos moleculares, né, simplesmente sabia que fazia efeito ou não, mas sem saber como atuava. Hoje em dia a filosofia tem mudado, né, com a genômica, o conhecimento das estruturas, né, e aí a planejamento computacional de fármaco baseado em estrutura, né, mas está longe ainda o dia que a gente vai abrir a torneirinha no computador e já caiu o fármaco aí pronto, né? Então, quer dizer, essa aqui é a fase inicial, é a fase da descoberta, né? Depois tem todas as fases ainda de desenvolvimento pela frente, né? Nosso grupo no Laboratório de Modelagem Dinâmica Molecular, né? Tem esses estudantes de iniciação, né? Cada um trabalhando em projetos diferentes, a maioria está, né, inclusive os de doutorado, de pós-graduação e pós-doc, estão trabalhando nessa área de planejamento de fármaco, né, que é uma área bastante instigante, né, muita gente na área de saúde gosta e procura a gente para trabalhar nisso. Aqui os estudantes de doutorado, né, os de mestrado, né, a Paula terminou também esse ano, orientada pelo Torres, né, agora somos 2 professores no laboratório. É isso, e os financiamentos tradicionais, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Professor Pedro, obrigado aí pelas contribuições e essa visão tão abrangente aí que a técnica como a dinâmica molecular pode ser uma ferramenta versátil aí no planejamento de fármacos. Eu separei algumas perguntas aqui para a gente poder compartilhar com todo mundo. Humberto vai iniciar aqui. Humberto, se você quiser utilizar o áudio, fique à vontade aí para perguntar ao professor Pedro, e aí quem estiver também acompanhando a transmissão pode utilizar o chat, caso fique mais difícil trabalhar com áudio. Tranquilo, eu queria parabenizar o professor Pascucci. Eu só ouvi falar, né, de Samuel, das parcerias que a gente tem em conjunto, então é um prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente ainda. E eu adorei a palestra. Eu sou um cara com muito... Eu sou curioso, na verdade, né? Sou um cara que olha a dinâmica com uma curiosidade enorme, mas não tem talento para fazer dinâmica. Então, eu deixo para quem é o especialista e só fico no campo das ideias ou das loucubranças, né, Samuel? Mas, assim, eu vi a sua apresentação e achei que realmente tem uma coisa legal na dinâmica, é você conseguir visualizar elementos que, a priori, seria impossível pensar se você não fizesse o trabalho braçal, colocar o computador para trabalhar mesmo e extrair esses dados, principalmente, que é a parte mais essencial, né? Porém, eu fiquei pensando como é que será no futuro, não muito distante, quando a gente começar a utilizar a quântica, a computação quântica já vindo com força, e a inteligência artificial. Será que ele vai influenciar um pouco na dinâmica ou nos princípios que a gente usa para a dinâmica? O senhor tem alguma ideia do que a gente pode ver no futuro bem próximo sobre esses aspectos? Então, no futuro que já chegou, né, na área de inteligência artificial, a construção de modelos, né, o AlphaFold é um método que já está disponível, né, que foi publicado ano passado, né, participou do CASP, esse concurso mundial de predição de estrutura de proteína,
E, assim, foi um avanço estupendo, assim, né? Foi muito além do segundo colocado, né, nesse concurso. Então, ele usa Deep Learning, né, o aprendizado de máquina, né, vindo inicialmente lá com a inteligência artificial do Google, que, né, aplicou, e eles estão prometendo construir modelos de todas as proteínas, né, Alguns milagres, né? Como alvos moleculares. Então, isso é muito interessante, porque também os modelos estão cada vez mais confiáveis, né? Então, assim, antigamente, você construía um modelo e falava, mas isso é um modelo, né? Isso não é estrutura determinada por difração de raio-x, né? E hoje a gente tem modelos que representam até melhor a realidade, né? A gente acredita na dinâmica molecular como representativa melhor da realidade das proteínas, porque você simula o ambiente, simula a flexibilidade, né? Tudo isso que eu disse aqui, né? A mecânica quântica, né, ela também já está bastante avançada, né, ela tem vários trabalhos, né, de inibição e catálise, estudos detalhados, né, de enzimas, não só do ponto de vista farmacológico, mas de biosensores, biocatalisadores, né, então ela está aí também, né, e ela só precisa de tempo de computação, né, de tempo de processamento suficiente para poder ter uma varredura maior do espaço conformacional, né, que ainda não é acessível, né, para quântica, né? Sim. Mas ela vem com tudo aí. Então, a gente nessa área precisa estar sempre inovando, né? Sempre inovando, não tem como fugir. Senão fica para trás, né? Não, se Samuel me permite só mais uma pergunta, na verdade, uma outra dúvida era sobre essa questão dos computadores quânticos, porque do ponto de vista computacional, vai mudar o desenho, como a gente interage com o computador. E eu estou tentando imaginar como é que isso vai entrar no nosso mundo. A gente ainda não entrou no mundo do computador quântico e como que isso vai influenciar a nossa vida. A gente só sabe ainda a distância. Mas eu imagino que não apenas de questão de velocidade, mas praticamente toda a escrita, né? A forma como a gente escreve aquele programa, como ele reporta para a gente, vai ser completamente modificada a partir daí, né? Vai deixar de ser binário, né? De ser 0 e 1, né? Que é o sistema silício, né? Quando você tiver o chip quântico, aí você vai ter várias posições de alocação na memória entre 0 e 1, né? Ou seja, você vai poder fazer operações de, sei lá, inimagináveis flops, né? Teraflops. Agora vai trabalhar em escala de mais do que segundos, minutos, quem sabe, né? Pois é, então realmente aí... Mas aí, assim, tem o hardware, né, sendo desenvolvido, mas aí precisa se desenvolver o software. Então, assim, da mesma forma como as placas de vídeo deram um salto muito grande na simulação molecular, também, assim que ficar disponível, esses hardwares certamente vão rapidamente surgir programas e métodos que conseguem, então, utilizá-los, né? Então, quer dizer, tem um passo grande ainda a se dar, né? Mas como aconteceu com as placas de vídeo, ainda, rapidamente se consegue, né? Obrigado, professor. Ok, obrigado, Humberto, aí pela participação. Deixo aqui registrados os elogios para o professor Pedro aqui pela palestra, Catarine, Alexandre, Cristiane também. E aí Norberto, professor Pedro, deixou aqui a seguinte contribuição. Ele está fazendo mestrado lá pela Universidade Federal do Amapá, é um dos grupos que colaboram com a gente aqui na parte de planejamento de fármacos, e aí ele pergunta sobre a importância da questão do alosterismo, como que isso pode enriquecer o entendimento da modelagem dentro de proteínas. Então, a questão do alosterismo, né? Primeiro essa falta de competitividade, né, que ela tem, né? Eu acho que eu sou suspeito para falar, né? Na verdade, tenho trabalhado com isso, sou suspeito, não sou a pessoa mais indicada para falar, mas o pessoal de farmácia conhece bem o efeito alostérico, qual que é a implicação, né, de você desenvolver um inibidor não competitivo, né, em termos de indução de resistência. Quando você está competindo com o sítio ativo, né, você, na verdade, está induzindo o parasita, o
o patógeno, né, a buscar sobreviver de alguma forma, né? E se você pega vírus, por exemplo, que tem uma taxa de mutação muito grande, né, eles acabam por mutar o sítio ativo, né, principalmente vírus em que a taxa de catálise não é tão importante quanto, por exemplo, o HIV, né, que é a protease do HIV, ela é usada para maturação do vírus, ela é usada 10 vezes, né, ela quebra em 10 pedaços a poliproteína que dá origem ao vírus. Se ela quebrar em 10 a sexta reações por segundo, ou levar minutos para quebrar, dá na mesma, né? Então, o que eles fazem? Qual que é a estratégia? A mutação desloca, né? Existe uma coevolução, né, entre o substrato e a protease, né, de maneira que ele vai clivar num outro sítio, né, acaba, né, clivando e deslocando para frente ou para trás na cadeia, e aí o fármaco fica perdido, né? Então, essa é uma das coisas que ocorre com competição por sítio ativo. A AIDS, ela até hoje não tem uma vacina, né? Ela tem um coquetel anti-AIDS lá, cerca de 10 compostos, né, muitas vezes, por causa disso, né? Porque você tem taxas de mutações muito altas, são efetivos, são, né? Mas, assim, você tem que estar sempre preparando novos fármacos, né? Então, essa questão da alosteria, ela é importante para justamente tentar fugir um pouco dessa competição com o sítio ativo, né? E a gente, na dinâmica molecular, a gente enxerga com muita facilidade essa questão das cavidades que são potenciais sítios alostéricos, né? E o movimento, né, molecular, você tem várias escalas de movimento. O movimento vibracional das ligações químicas, que são os movimentos mais rápidos, né, até os movimentos de domínio, como eu mostrei, né? E os movimentos, eles são movimentos de blocos, né? E, então, quando você faz a dinâmica molecular, você consegue mapear, né, esses movimentos de bloco, né? Outra técnica é a análise de modo normal, né? Um dos servidores que eu citei, o Cavity Plus, ele é baseado na análise de modos normais, que não é dinâmica molecular, é uma solução baseada só no potencial de interação entre os átomos, né? Se consegue prever quais os movimentos de grande amplitude por causa do acoplamento, né, de várias molas, né? Então você vai ter movimentos coletivos, né? Cada mola é um potencial de interação entre os átomos da proteína, né? E aí você consegue prever movimentos de grande amplitude e os grandes deslocamentos, né, de massas, né, de grupos de resíduos, e o que se deixa atrás, né, em termos de abertura e fechamento de sítios, né? Então, essa que é a ideia, não é só olhar para os movimentos, mas olhar para as cavidades que se formam, qual a correlação, e principalmente a anticorrelação, né? Ou seja, quando o sítio ativo se fecha, quais foram as cavidades que abriram? Certamente vão ser cavidades importantes a serem exploradas como alostéricas, né? Certo. Norberto, então, também deixo aqui a observação a respeito da parceria. Então, tanto o professor Pedro deixou os contatos dele aí na palestra, quanto eu também. Pode entrar em contato caso precise de estabelecer alguma colaboração aí para a parte dinâmica, e aí sempre esse momento serve para justamente a gente tentar aproximar os grupos, né, quem está trabalhando, o que está sendo desenvolvido, para a gente aumentar esse intercâmbio, Norberto. Então, pode entrar em contato tanto com o professor Pedro quanto comigo, e a gente estabelecer melhor essa parceria. Gesualdo está iniciando na pesquisa, professor, e ele deixou a seguinte pergunta: como a dinâmica pode ser útil para guiar o planejamento de modelo farmacofórico? Já chegou a explorar essa abordagem do modelo farmacofórico via dinâmica molecular? Sim, a gente tem um trabalho, esse que defendeu esse ano também, a Paula, que eu citei no final. Ela faz um modelo, ela fez com o Torres, né? E aí ela estuda justamente os modelos farmacofóricos. A Natália, que está terminando agora o mestrado, também tem estudado, né, os modelos farmacofóricos.
Como a questão é dinâmica, né, você entender, né, os contatos interatômicos e como que variam, né, com o tempo, e também como que é estável, né? Então, você tem a probabilidade de uma cavidade ficar aberta, né? E quais são os resíduos importantes quando se faz um ancoramento molecular ou por virtual screening de banco de dados de milhões de compostos, como o Lohan falou ontem, ou com sondagem, com pequenas sondas, fragmentos moleculares, né? Você pode ter um entendimento de como que são os modelos farmacofóricos nessa interação, né? E ver como que isso varia no tempo, né? O que pode prevalecer, né, numa interação e o que pode ter que mudar com o tempo, né? Então, isso tudo é viável. Eu não sei se respondi a tua pergunta. Na verdade, acho que essa coisa de farmacofórica é mais que o pessoal de farmácia mesmo, né? Mas o meu entendimento por ver o trabalho do pessoal que está no laboratório fazendo isso, né? É um conceito bem aplicado, gestual da aluno de graduação aqui, então tem esse viés assim, para a parte de modelagem farmacofórica bem apurado, então realmente é um conceito bem interessante ser explorado na dinâmica molecular. Acho que uma outra pergunta que eu vi aqui na manifestação das pessoas era a respeito no início da palestra você falou sobre a questão da estabilidade durante a dinâmica. E aí depois você foi apresentando como que essa estabilidade levava à movimentação de domínios. Pensando na questão da ferramenta dinâmica molecular, a gente consegue ter uma ferramenta mais robusta para indicar se a nossa simulação já está estável ou como é que isso tem sido pensado à luz da estatística, das simulações e abrangendo essas simulações em um tempo cada vez mais longo? Então, a questão do equilíbrio, né? Ela não é ainda atingido com a dinâmica molecular comum, né? Então, algumas estratégias, por exemplo, coarse-grained, né, que é você simular grupos de átomos como partículas únicas, né, como esferas únicas, né? Por exemplo, a cadeia lateral de um resíduo hidrocarbonado, né, você pode reduzir para uma única partícula, né? Grupos de moléculas de água, uma única partícula. Então, dá para fazer uma primeira aproximação e hoje você tem modelos coarse-grained bastante eficientes, né, bastante realistas, e com eles você consegue, né, a ergodicidade, como eu disse, né, que é fazer a média espacial chegar, né, na média temporal. Na verdade, é o contrário, né? A média temporal na simulação ser semelhante à espacial, né? Então, essa é uma maior dificuldade ainda com a dinâmica ao átomos, que a gente chama, né, que é com todos os átomos, né, de chegar a um tempo de simulação longo o suficiente para ter uma boa amostragem do espaço conformacional para garantir, né, que eu consegui uma varredura suficientemente boa, né? Então, tem algumas técnicas que o pessoal usa, que, por exemplo, Replica Exchange, né? Você simula e vai trocando, né, temperaturas, né, conformações, né, em temperaturas diferentes para ter uma maior varredura do espaço conformacional. Outra, umbrella sampling, né? Tem várias técnicas que se busca, né, alguns métodos estocásticos, né, misturados com dinâmica molecular, para poder ter essa varredura do espaço conformacional, para poder ter uma boa amostragem de todas as conformações que o sistema consegue, né? Então, isso é ainda um advento que só vai estar acessível dentro dessa próxima década, né? De você pegar uma dinâmica molecular comum e fazer um tempo longo suficiente para chegar num equilíbrio, né, termodinâmico até, né? Então, isso ainda a gente não chegou. Mas o que a gente chega já é suficiente para separar em clusters conformacionais. Como é que você tem garantia que chegou no equilíbrio também? Isso é uma pergunta difícil de responder. Uma forma seria você fazer uma dinâmica suficientemente longa que você atinge um regime estacionário, ou seja, se o teu cluster principal, né, separa a trajetória em cluster,
Se você tem lá o cluster principal 40%, o secundário 30%, depois um 10%, depois o restante é uma mistura de clusters conformacionais. Então, você tem uma proporção 40, 30, 10. Se você vai evoluindo a tua dinâmica, você vê que o 40 vai variando, né? 45, 38. Né? Quando o 40 ficar 40 mesmo, né? Ou seja, quando parar de variar, né? Aí você pode ter uma garantia que atingiu o regime estacionário. Né? Então, quanto mais tender a teu cluster conformacional parar, né? de flutuar, né, maior garantia você tem que você está fazendo uma boa varredura das conformações e então explorar um cluster conformacional, o outro cluster conformacional e garantir que você tem ali clusters representativos da dinâmica total que a proteína pode fazer, né, que esse é o problema. Né? Então, você olhar quando a população parar de variar, né, isso dá para fazer, se pegar o segmento final da dinâmica, calcular as populações, ver se coincide com o restante da dinâmica, porque você está tendendo já a um equilíbrio. Né? Uhum. E são métodos assim, da parte estatística, né, mais difíceis de serem elencados do que a análise direta, né? Que a análise direta da dinâmica molecular de uma trajetória vai deixar, às vezes, você não sabe se você está preso ali no mínimo local. Então, essa possibilidade de você visitar outras conformações por outros métodos, sendo métodos estatísticos, até a própria métodos estocásticos, né? Você consegue ter essa possibilidade de visitar outras conformações. Isso. Ok, Humberto, se você quiser participar aqui. Só mais uma dúvida. Aquele primeiro gráfico que o professor Pascucci colocou do RMSD versus RG, eu me interessei bastante e eu queria tirar uma dúvida. Com vários ligantes diferentes, eles teriam padrões de dispersão, né, daqueles pontos diferentes, e assim a gente poderia ter uma ideia de modos de ligação diferentes, ou esse é um comportamento geral que os ligantes deveriam ter, pelo menos no mesmo sítio. Então, me dá licença de eu projetar minha tela de novo, porque essa pergunta ela também tem resposta numa outra parte da apresentação, né? Bom, essa questão depende do ligante. Obviamente que se você vai nesse regime ligado, né, a tua conformação global, né, ela vai ter essa região preferencial aqui, né? Mas o restante, muitas vezes, depende do ligante que você usa. Né? Aqui, essa situação ela fica mais evidente. Né? Então, você usando esse ligante no sítio 1, né? Você tem esse regime dinâmico. Né? Você usando esse outro ligante, mas esse aqui é um outro sítio, né? No sítio 2, aí muda o regime, né? Então, assim, não, isso aqui realmente não responde a tua pergunta, porque estão em sítios diferentes, né? Entendi. Então, não tem. Mas realmente, esse regime aqui, ele não deve variar muito, né? Mas ele deve sofrer pequenas variações, porque o ligante ele vai costurar, né, regiões diferentes, né? Só o ligante que já está com uma faixa aí de inibição, né, de afinidade aí na faixa de nanomolar, né, correspondente a nanomolar, que ele já costura, né, faz todas as ligações de hidrogênio possíveis, né, dentro dos limites da regra de Lipinski, obviamente, né, mas você vai ter ligantes que vão se ligar, fazer algumas ligações, outras, né, mas à medida que você caminha para um fármaco já comercial, né, com a faixa de nano, micromolar, né, picomolar. Aí você já tem esse comportamento reduzido, né, essa flutuação mais dispersa vai tender a reduzida. Vai ficar mais parecido, então, o gráfico independente do ligante, sendo no mesmo sítio, no caso. Isso,
Agora, o holostérico, né, você tem vários sítios, né, aí também, mas dentro do mesmo sítio, acho que, né, deve ser a mesma coisa, né, você vai tender a convergir, né, para uma flutuação dentro de uma bacia tratora mais homogênea, né, não dependendo tanto de que ligante se ligue naquele mesmo sítio, né. Entendi. Bacana. Muito obrigado. O Samuel Estava mudo. tava caindo, eu acho, não É, sei se era eu que estava. aí tá, professor Pedro, obrigado aí pela apresentação. Então, Alexandre registra aqui, né? Parabéns, professor, excelente palestra. Professora Cristiane também, palestra muito rica de informações. Então, muitos elogios aí pela sua apresentação. E aí eu só queria agradecer de novo, professor Pedro, pelo ter aceito o convite. Obrigado aí pela ideia, ter trazido aí a dinâmica molecular e sua versatilidade para a apresentação aqui no nosso grupo. Estamos à disposição aí, acho que você falou do Vinícius, né, de explorar um pouco os sítios alostéricos da tripanotiona redutase de T-Cruzi. É um projeto que a gente já tem trabalhado com ele aí há alguns anos, desde o mestrado lá, que a gente vai lembrar um pouco disso com Magali. Magali vai dar uma palestra aqui, mas estamos à disposição que tiver de colaboração, de possibilidades aí, principalmente para o estudo, pensando nesse desenvolvimento aí, como vocês estão com as ferramentas de alosterismo bem em dia, a gente tem interesse aí, com certeza, em colaborar nisso. Obrigado pela palestra, obrigado pelos momentos aí. Eu que agradeço, então, o convite, e também fico muito feliz de ver, assim, o teu grupo, né, já consolidado, vocês também bastante já amadurecidos na área, né, e certamente o Samuel é um excelente também pesquisador nessa área aí de modelagem dinâmica também, né, certamente todas essas coisas o grupo dele faz, eu tenho condição de fazer, né. Então, tranquilo, estou à disposição também para qualquer questionamento, contato, vai estar gravado aí, né? Estou perguntando quando vai ficar disponível. Isso. E no meu primeiro slide já tem meu endereço de e-mail lá, né? pascutbiof.frj.br. Isso, a palestra vai ficar gravada no canal do YouTube do LabinComp, então assim que a gente puder fazer o upload lá, tem um tempo que o YouTube aí demora para carregar o vídeo, a gente vai disponibilizar aí, acho que no máximo no final de semana já vão estar as palestras disponíveis aí. Obrigado, professor Pedro, boa noite, estamos à disposição aí das próximas colaborações aí para a gente poder desenvolver mais nessa área de planejamento de fármacos, utilizando a dinâmica molecular como uma ferramenta. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa semana.